Boa noite, estimados telespectadores. Nos últimos 5 anos, ainda durante a governação do anterior presidente, pronunciei-me várias vezes e de forma crítica sobre o seu silêncio relativamente à violência contra o Estado na província de Cabo Delgado. Houve muita coisa que me incomodou como cidadão moçambicano relativamente a esse silêncio. Incomodou-me que vidas inocentes estivessem a ser ceifadas, que existências e infraestruturas estivessem a ser destruídas e possivelmente recursos financeiros avultados estivessem a ser investidos na defesa da soberania nacional, sem que a sociedade soubesse ao certo o que acontecia, o que era feito para resolver o problema e que dificuldades estariam a ser enfrentadas. Mas não foi só isso. Eu achei profundamente estranho que o então governo, ou apenas o seu presidente, tivesse firmado acordos com um país de regime político ditatorial envolvido em guerras de desestabilização além fronteiras, por exemplo, no Congo, para o envio de tropas para defenderem a nossa soberania. Mais estranha coisa ainda ficou quando se soube, sem nenhuma comunicação aos moçambicanos, que essa tropa estrangeira estaria a receber dinheiro da Total e da União Europeia para funcionar como uma força mercenária em território nacional, uma polícia estrangeira praticamente. Agora temos um novo governo e, por conseguinte, um novo presidente. Continua no início do mandato, mas como Cabo Delgado é um assunto de grande importância, começa a incomodar o seu silêncio relativamente ao mesmo. Que tipo de conflito acha ele que é? Como tenciona lidar com ele? Que papel reserva as nossas forças de defesa e segurança? Que desafios terão de ser enfrentados para capacitar o país na luta contra essa ameaça à nossa integridade nacional? O que espera da sociedade em termos de postura e contributo? Até aqui ainda não houve nenhum pronunciamento. Cabo Delgado, fora de referências casuais, parece um não assunto. A população civil da província continua a ser acossada pela violência contra o Estado. Nas últimas semanas, houve relatos preocupantes de novos ataques a aldeias e povoamentos. Pessoas encontram-se em fuga ou têm de pagar resgates para serem libertas pelos que fazem esta violência contra o Estado. O que faz com que eu fique apreensivo relativamente a este silêncio é que ele não seria surpreendente. Faria parte de um hábito característico da cultura política da nossa elite governamental. Do modo geral, ela parte do princípio de que, quando recebe mandato para governar, adquire automaticamente o direito de decidir de forma paternalista o que a sociedade pode saber e o que não seria bom que ela soubesse. Esta semana, por exemplo, o Conselho de Ministros emitiu um comunicado em que informava, entre outras coisas, que cumpriu em quase 95% o seu programa dos 100 dias. Tendo em conta a qualidade desse programa, do modo geral baixa e com pouco valor estrutural, se não mostrar trabalho, o alcance dessa meta, se esse realmente for o caso, não parece surpreendente. Mais interessante do que saber se essas metas foram alcançadas, já agora, teria sido saber o que o governo aprendeu da experiência e se isso pode de alguma forma servir para melhor estruturar a intervenção do governo. Portanto, governar, como tem sido hábito, parece continuar a ser o ato de celebrar vitórias, ao mesmo tempo que se protege a sociedade de informações que possam criar pânico. Um receio que, no fundo, quer dizer outra coisa, nomeadamente que informações possam levar os cidadãos a perguntarem o que o governo está realmente a fazer. O problema disto é que governar em democracia é o contrário desta postura. Governar em democracia é respeitar os cidadãos, o que por sua vez significa não tratar gente adulta como crianças. Gente adulta sabe lidar com más notícias e não precisa de ninguém para a proteger delas. Precisa de alguém que comunique essas más notícias de forma responsável para que no verdadeiro espírito republicano da nossa Constituição, todos nós, juntos, deliberemos sobre o que temos de fazer. Se o problema da falta de comunicação fosse apenas a demonstração de respeito pela sociedade, ainda podíamos, é certo que com alguma dificuldade, encolher os ombros e recolhermos a nossa insignificância. Porém, não é só isso. Um governo que não comunica priva-se da sabedoria existente na sociedade, por um lado, por não poder contar com o conselho daqueles que dominam certos assuntos sem estarem em lugares de poder,
E, por outro lado, por encorajar relatórios triunfalistas de quem acha que governar é ter boas notícias a dar ao povo. Parece-me ser do interesse do novo governo quebrar com este mau hábito, pois dele depende também a seriedade do compromisso em fazer diferente para obter resultados diferentes. Há muito que o presidente já devia ter feito pelo menos uma comunicação oficial e solene sobre aquela província. Ela constitui um teste à sua vontade declarada de fazer diferente. E quanto mais longo for o silêncio sobre a estratégia que tem, ou mesmo sobre a estratégia que está a preparar, menos credível será essa vontade que, aliás, parece ter sido seriamente comprometida pelo tamanho do seu governo, apesar de ter solenemente anunciado que iria diminuir o governo. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana.